Olá, eu sou Roberto Kerizawa e hoje vou fazer minha resenha com os meus pontos de vista sobre o documentário The Game Changers. The Game Changers, que traduzindo passa a ideia das coisas que mudam o jogo, é um documentário de 2018 que estreou no catálogo da Netflix em outubro de 2019. Ele basicamente passa a mensagem de como o veganismo, ou seja, se alimentar à base de plantas, pode ajudar na performance e na saúde das pessoas. Antes de mais nada, para quem ainda não assistiu o documentário, devo alertar que haverá spoilers, ok? Outra coisa importante é que caso queira realizar uma mudança na sua alimentação, como é proposto no documentário, é interessante primeiramente ir a um profissional da área que possa ajudá-lo. O documentário é sobre o lutador profissional do UFC, James Wilks, que narra a sua história de vida. Após se consagrar campeão, teve uma lesão grave e procurou alternativas para sarar o mais rápido possível. Quando realizou diversas pesquisas de como diversos atletas de elite se recuperam de treinos extenuantes, encontrou o veganismo. Então passou a se aprofundar no assunto e utilizou o conhecimento que estava sendo adquirido em seu próprio benefício. Ele percebeu, além da melhora da lesão, também um aumento na sua performance em geral. Durante o documentário é mostrado diversos exemplos de atletas de elite que utilizam a alimentação à base de plantas. São inúmeros deles. Tem exemplos de esportes como ultramaratona, corrida, levantamento de peso, ciclismo, futebol americano, fisiculturista, lutador de UFC e até homem que bateu o recorde mundial de levantamento de peso. No documentário The Game Changers, a gente vê que foi realizado um experimento em que foi retirado o sangue de 3 pessoas. Em um dia se alimentaram com proteína animal e no outro com proteína vegetal. As amostras passaram por uma centrifugadora, separando o plasma do sangue. No dia em que as pessoas se alimentaram com a proteína animal, o plasma ficou translúcido e grosso. E no dia em que se alimentaram de proteína vegetal, ficou claro e líquido. Com isso, a ideia era demonstrar que, no caso da alimentação à base de proteína animal, o resultado seria o acúmulo de colesterol nas artérias, podendo então gerar problemas cardiovasculares. Também foi citado os efeitos que a produção de carne gera no meio ambiente. O professor Lang mencionou que para produzir um hambúrguer é necessário 2.400 litros de água. E essa água toda é necessária para poder aguar a plantação, que servirá de alimento para o gado, e também para hidratar o gado enquanto está sendo criado para o abate. Por fim, o documentário The Game Changers mostrou que pessoas normais também podem se beneficiar tendo uma alimentação vegana. Foi mostrado o caso do pai do James Wilks, que tinha acabado de ser operado por um problema cardíaco, e como uma forma de diminuir os riscos de uma nova ocorrência de problema, estava se utilizando a dieta à base de vegetais. Uma coisa que me impressionou bastante no documentário foi o experimento realizado com uma brigada de bombeiros. Muitos deles estavam com os níveis de colesterol muito alto. Também foi dito que os bombeiros morrem mais por ataque cardíaco do que por qualquer outra coisa. Foi tirada uma amostra de sangue de todos eles no início desse experimento. Após uma semana se alimentando apenas de vegetais, os bombeiros tiraram uma nova amostra de sangue. E para surpresa geral, houveram mudanças significativas. Teve caso de até 100 pontos de baixa no índice do colesterol. Também foi mostrado casos como o de um treinador de 60 anos de idade e que ele tinha o corpo atlético como um jovem que está em plena forma. E ainda teve a entrevista com o Arnold Schwarzenegger, em que ele comenta a sua descoberta recente. Ele comenta que apenas agora que ficou sabendo da possibilidade de ganhar massa magra sem a necessidade de comer carne. Inclusive comenta que aderiu a essa dieta e nunca teve os índices do seu colesterol tão baixo. Após ver toda essa explanação sobre os benefícios da dieta vegana,
também resolvi pesquisar sobre o que os médicos estavam dizendo na internet, né, sobre esse documentário em questão. E de forma geral, a maioria passa a ideia de que concordam que uma alimentação prioritariamente à base de vegetais é uma boa pedida. Porém, eles frisam o prioritariamente. Deixam claro que a alimentação típica americana, com muita carne processada dos fast foods, não é boa para a saúde. Sendo assim, uma mudança para uma dieta vegana com certeza iria trazer grandes benefícios, tanto para a saúde como uma melhor disposição. Mas para as pessoas que já fazem uma alimentação saudável, como por exemplo uma dieta mediterrânea, isso não deveria acontecer, porque nesse caso não haveria grandes mudanças assim tão perceptíveis no quadro de saúde e disposição, como também nos exames de sangue. Percebo que o consenso entre os especialistas na área e os médicos é de se fazer uma alimentação prioritariamente com vegetais. Isso não significa que se deve retirar totalmente a carne da alimentação, porém, não deve-se comer carne processada nem em excesso. Espero que essa resenha possa te ajudar a entender um pouco mais desse universo enorme de possibilidades que temos na nossa alimentação. Caso você queira tornar-se um apoiador e de quebra participar do grupo fechado Dicas Minimalistas, já é possível. Lá toda semana eu passo uma dica para pensarmos em conjunto e colocarmos em prática. Afinal de contas, é dessa forma, um passo por vez, que se consegue a cada dia se tornar uma versão melhor de si mesmo. O link está na descrição. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!